do Herculano Ferraz Pires, filho do nosso homenageado desse ano, Herculano Pires. Palavra do senhor, né? Bom, primeiro agradecer o convite, principalmente pela homenagem que está sendo feita ao meu pai. E eu estou aqui, vocês vão ter que me engolir por causa da homenagem, senão vocês estariam livres disso. Mas vamos procurar transmitir algumas informações do meu pai, principalmente os pensamentos dele com relação à doutrina, né? Então, tenho coragem que eu vou começar. Bom, Herculano Pires nasceu na antiga província de Rio Negro, hoje pela cidade de Avaré. Sua família era católica e ele chegou a ser, inclusive, coroinha, quando mais jovem. Né? Ele logo demonstrou interesse por temas filosóficos, inclusive de caráter religioso. Conforme crescia, não encontrava mais na religião católica, que era a religião da sua família, explicações para as várias dúvidas que a vida lhe apresentava. Começou a pesquisar outras filosofias. Um seu tio que morava em Santos, tio por parte de pai, Francisco Correia, lhe apresentou a teosofia. Começou a estudá-la e encontrou respostas racionais para algumas de suas dúvidas. Aprofundando-se mais no estudo, desiludiu-se com a teosofia, pois considerou algumas explicações por ela apresentada absurdas. Já estava começando a se interessar pelo materialismo, quando um amigo de Sequeiradé, César, Dadício Bauer, se eu me lembro, Bauer, um amigo de juventude dele, resolveu fazer um desafio. Trouxe o livro dos Espíritos de Allan Kardec e falou: quero que você leia essa obra e depois vamos discutir o conteúdo. Herculano respondeu: não, espiritismo é misticismo. Não, lê, vamos discutir o conteúdo depois. Ele assim também a contragosto e foi ler. Encontrando que um dos diários de Herculano a seguinte informação: após ler o livro dos Espíritos de Allan Kardec, nunca mais parei de estudar as suas obras. Tornei-me espírita pelo raciocínio. Isso ocorreu em 1936. Eu tinha 22 anos. Você vê a frase dele: tornei-me espírita pelo raciocínio. Nós temos costumes de dizer que a maioria vem pela dor, pelo espiritismo, não pelo sofrimento. Ele disse: torna-se espírita pelo raciocínio. Herculano se surpreendeu. Se eu estiver falando muito rápido, vocês reclamem, que eu sou meio aceleradinho assim. Herculano se surpreendeu com os ensinamentos de Kardec. Eles derrubavam a barreira da morte e ele e Kardec obtiveram dos espíritos a solução dos enigmas do destino. Ficou empolgado, pois o livro dos espíritos tratava das 3 grandes áreas do conhecimento: ciência, filosofia e religião. Opa, obrigado. Encontramos também, quando eu digo encontramos, é porque eu estou falando baseado no livro do Isina, né? Que é o livro que é a única bibliografia que tem, mas a gente sabe que o conteúdo é o mais completo. Conviveu com o Herculano 30 anos nas brigas doutrinárias, e ainda minha mãe, na época em que meu pai faleceu, juntou os diários. Meu pai tinha a mesma mania de escrever, então tinham vários diários pessoais dele. Juntou os diários, toda a documentação e deu na mão do vizinho para ele de morder tudo e transformar no livro. Então, quando eu digo, eu sempre estou dizendo que é o vizinho que está comentando. Então, encontramos em um dos diários de Herculano alguns comentários sobre o livro dos Espíritos. Eu acho que isso daí já vai mais diretamente mostrando como Herculano, o pensamento de Herculano sobre a doutrina, né? Então, começava assim: nunca houve um diálogo como este. Jamais um homem se debruçou com toda a segurança de um homem moderno nas bordas do abismo do desconhecido, para interrogá-lo, ouvir as suas vozes misteriosas, contradizê-lo, discutir com ele
e afinal arrancar os mais íntimos segredos. E nunca também o abismo se mostrou tão dócil, até mesmo desejoso de se revelar ao homem em todos os seus aspectos. Continuando, a doutrina dos espíritos aborda desde logo os mais altos problemas da filosofia que agitavam no século XIX. Lançou em terreno firme as bases de uma interpretação e de uma nova concepção da vida e do mundo. Constitui mesmo, desde o início, uma poderosa reação a duas escolas que pareciam ameaçar o mundo com imediata conquista: o marxismo e o positivismo. Kardec, logo nas primeiras páginas de O Livro dos Espíritos, define o rumo seguro da doutrina espírita, a sua natureza e o seu papel no mundo moderno. O Espiritismo é uma doutrina que desloca o problema do espírito do problema nebuloso do dogmatismo religioso, abrindo-lhe as perspectivas da análise e da investigação científica. E, ao mesmo tempo, renova a questão religiosa, oferecendo-lhe a possibilidade da fé racional. E aí a gente lembra daquela frase que já está no Evangelho: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo, a gente sabe que a base científica só admite uma verdade desde que ela esteja provada cientificamente, ou então se houver um consenso universal, segundo o ensinamento de Kardec. E Herculano continua seu comentário: não dispondo de nenhum sistema litúrgico, não possuindo cerimoniais, sacramentos ou qualquer espécie de regra ou simbolismo para o culto externo, o Espiritismo se firma apenas no coração e na consciência dos adeptos. Ser espírita, portanto, é transformar os princípios doutrinários em norma viva de conduta para todos os instantes da nossa curta existência na Terra. É praticar, enfim, o Espiritismo, não apenas no recinto dos centros ou no convívio dos confrades, mas em toda a parte em que nos encontremos, na rua, no trabalho, no lar, na solidão dos próprios pensamentos. Se você realmente se torna espírita, passa a ser um comportamento natural, um comportamento baseado nos conceitos da doutrina espírita. E ele frisa aqui até, na solidão dos próprios pensamentos. Até você sozinho vai estar sempre agindo como espírita, né? Pode falar alguns palavrões que não tem escutando, mas as atitudes que oferece, dando uma ação, tem um significativo de ação, vai ter sempre atitudes baseadas nos conceitos doutrinários. Herculano afirmava, como falou também nos seus diários, nenhuma instituição, nenhum indivíduo é mais importante do que a doutrina espírita. Isso é um conceito que ele tinha mesmo. Ele podia até perder uma amizade, mas que ele não deixaria passar algo que poderia prejudicar a doutrina espírita mais na frente, ele não deixaria passar. E também nunca fez nenhuma agressão pessoal. Sempre era um comentário e uma orientação com relação ao pensamento que estava sendo lançado. Nunca algo pessoal. Aqui já é um comentário do Rizinho. Durante sua vida, exemplificou com suas atitudes em defesa da doutrina, nos debates que teve com a FEB sobre os tenguismos e outros assuntos, com a Federação Espírita de São Paulo, quando da edição adulterada do Evangelho publicado em 1974, além de debates. Precisava ter umas folhas mais simples, né? Além de debates com amigos que procuravam introduzir novidades sem nenhuma confirmação científica e nem um consenso universal, conforme a recomendação de Kardec. Então, na sua vida, ele sempre praticou o que ele defendia e o que ele ensinava. Primeiro, nós comentamos aqui que Herculano se tornou espírita aos 22 anos, né? Em 1936, em Pau Sul. Depois, acho que eu esqueci de acrescentar quando comentamos da leitura do Livro dos Espíritos, mas em 1976, aos 22 anos, ele se tornou espírita.
E em 1936 já foi convidado para realizar uma conferência espírita na cidade de Ipauçu, em um encontro espírita que iria ocorrer. Foi apresentado para os frequentadores do centro, e entre eles estava a jovem Maria Virgínia Ferraz, que ensinava espiritismo para as crianças. No final da conferência, o senhor Pedro Amaro, espírita tradicional da cidade, veio lhe cumprimentar e disse: "Você é inteligente. Gostei de sua palestra, mas ela teve muito de teosofia. Estude mais o espiritismo." O Pedro Amaro nem sabia que ele tinha sido teosofista, né? Foi uma apresentação bem simples. Herculano levou a sério o conselho de Pedro Amaro, porque fez com que seja considerado um dos mais importantes filósofos espíritas do Brasil. Herculano é o método que melhor mediu Kardec de si. Outra coisa interessante na vida de Herculano foi o casamento dele. Herculano, como você viu, conheceu a jovem Maria Virgínia Ferraz na palestra em Ipauçu. Conversaram 5 minutos, aquela apresentação, aí ele foi fazer a palestra e ela foi dar aula de espiritismo para as crianças. Depois disso ele não se encontrou mais com Maria Virgínia. Só em 1938, que Maria Virgínia tinha mudado para Varé, e ela estava na estação ferroviária para pegar o trem que iria para ir para o sul, para rever alguns amigos, conversar com alguns amigos. Nisso ela escuta alguém me chamando Virgínia, ela se vira Herculano, que tinha chegado de trem de São Paulo, porque ele morava em Avaré também. Aí começaram a conversar, não sei o que, o trem do sinal que ia partir, a Maria Virgínia se dirigiu para o vagão, quando ela subiu o vagão, ele falou sobre junto, ela falou: "Herculano, o trem vai partir." Ele falou: "Não vou perder essa oportunidade de conversar com você." Ele entrou no vagão, sentado, não deu 10 minutos de conversa, ele pediu Maria Virgínia em casamento. Isso ocorreu em junho de 1938, né? Em 11 de dezembro do mesmo ano eles estavam casando. Quem conviveu com o casal sabe o nível de entrosamento que existia no casal, né? E até eles ficaram casados de 38 até 79 o seu desencarne, né? Então foi algo assim, né? Inicialmente eles moraram em Cerqueira César, onde nasceu sua primeira filha, Helena, que deu até o nome de Helena em homenagem a Helena Blavatsky, respeito que ele tinha ainda a teosofia, né? Que durante um tempo colocou mais ou menos uma bússola para ele até certo ponto. Então foi isso que deu o nome de Helena. Aí ele resolveu procurar melhores campos para manter a família e resolveu se mudar para Marília. Marília na época tinha 15 anos, mas era já uma cidade considerada grande, né, pelo que ela já possuía, todo nível de escolas, tinham várias agências bancárias, tinham 2 jornais diários, tinham hospitais, então e graças ao algodão, que era o que estava na época na alta, então ele se mudou para Marília. E aí ocorreu outra grande surpresa na vida de Herculano. Mudou ele, a dona Virgínia, que é minha mãe, e a Helena, que era o nenê. Então uma família pequenininha, simples. Nesse meio tempo a sogra dele falece, aí ficaram meu avô e mais 6 filhos em Avaré. Eles convidaram para que ele viesse morar em Marília. Eles transferiram para a residência de Herculano e Virgínia mais 6. Então, mais 7, né? Tinha meu avô mais 7. Então de 3 já passaram para 10. Depois em Marília nasceu Heloísa Pires, que a maioria deve conhecer, certo? E esse que ele fala aqui, aí foram para 12 pessoas, quer dizer, foi um crescimento enorme da família. Agora, o fato mais importante realmente de sua passagem por Marília foi o movimento espírita que ele encontrou muito bem organizado, né? Herculano Pires até escreveu também: antes os desvios, as deturpações, as confusões que se verificam em outros centros do país, com as traições conscientes e inconscientes à doutrina, com as traições conscientes e inconscientes à doutrina, como se vê no Rio de São Paulo, Marília é um contraste de firmeza e dignidade espírita. Os verdes de Marília
tinham como preocupação principal o estudo constante das obras de Kardec e sua defesa. Algo que a gente sabe que não é tão comum se encontrar no meio do movimento espírita. A maioria realmente conhece o espiritismo por escutar algumas coisas, ler poucas coisas, mas nunca gastou um certo tempo com livros dos espíritos, livros dos médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, as obras básicas, né? Muito menos ainda com a Revista Espírita, que é uma coleção bem grande, para conseguir assimilar todos os conhecimentos que tem uma linha, né? E o pessoal de Marília era uma turminha boa, tinha realmente essa preocupação grande. E foi aí em Marília que Herculano teve a primeira polêmica pública em defesa dos princípios doutrinários. Em Marília, o movimento espírita era tão grande na parte de divulgação do estudo da doutrina, como também na realização de obras assistenciais, que tinha o senhor Eurípides Soares da Silva, que era um dos fundadores da cidade de Marília e que era um senhor de muita posse. E ele doava terrenos para construir creche, construir centro. Ele construiu o hospital de psiquiátrico em Marília, numa área de, se eu não me lembro, 48 mil metros quadrados, né? Um hospital psiquiátrico. Construiu uma mansão que chamava de Mansão de Mael, que era um asilo, que eram várias casinhas com 2 velhinhos, ou um casal, 2 senhores e 2 senhoras, no meio do centro era uma chácara grande com pomar, mas no centro tinha parte de refeitório e tudo mais. Então, era realmente ativo e produtivo o movimento espírita em Marília. Os espíritas construíram um hospital psiquiátrico que atendia toda a região da Alta Paulista. E além do tratamento médico, também aplicavam um tratamento espiritual que consideravam para a recuperação total dos pacientes. O médico-chefe da Casa de Saúde de São Luís passou a publicar artigos no jornal Correio de Marília condenando esses procedimentos e criticando os espíritas por executá-los no hospital. Herculano passou a respondê-lo através do jornal Diário Paulista, que era o jornal que ele trabalhava, que até chegou a comprar esse jornal depois. Essa troca de farpas durou meses, até que um dia amigos comuns de Herculano e do médico marcaram um encontro em um bar e conseguiram encerrar essa disputa, os tornando amigos. O tratamento espiritual continuaram no Hospital de Marília, que tem nada a ver esse reencontro aí, né? Ainda morando em Marília surgiu outra polêmica. O famoso pastor protestante Otoniel Mota escreveu um livro, Temas Espirituais, onde atacava a doutrina espírita de uma forma até agressiva. Herculano escreveu um opúsculo de 21 páginas com o título És mestre e ignoras essas coisas? Fazendo uma pergunta. E esse opúsculo foi até publicado pela editora Clarim de Matão. Ela publicou até e fizeram com que o pastor recebesse um exemplar desse para ler. Mas o pastor não respondeu, se silenciou, se calou, não escreveu mais nada, acabou. Mas talvez o evento mais importante que Herculano participou ativamente em Marília foi a organização e a realização do primeiro Congresso Espírita de Alta Paulista, que foi realizado em 30 de março e 4 de abril de 46. E foi um congresso que deu trabalho, porque eles realizaram várias prévias em várias cidades do interior, fazendo realmente conferências e palestras e discutindo a forma de realizar o congresso. Realmente, quando foi realizado, foi de sucesso total. Várias teses importantes foram aprovadas. Nós vamos destacar 2 teses que o Herculano apresentou que foram aprovadas, né? Primeiro, formação dos conselhos espíritas municipais, que já é a unificação do movimento espírita. Chegaram a ser criados os conselhos de Marília, Garça Tupã e outras cidades, isso em 1946. Segundo, o Espiritismo e a construção do novo mundo. Essa tese foi publicada por Antônio Batista Lino, que foi o fundador da LAC, né, em 46, com o título O Reino. Era um livrinho pequenininho. 21 anos depois, Herculano revisou essa tese e deu-lhe o verdadeiro enfoque doutrinário, que ele achou que não estava ainda
vem explicar, ampliando. O Reino tem hoje 168 páginas. A editora Paideia, que foi a editora que Herculano fundou, continua publicando o Reino, né? E Herculano também escreveu em seus diários: o Reino de Deus está acima da sociedade de classes, do mundo injusto de ricos e pobres, das competições políticas e econômicas. O Reino de Deus está dentro de nós, na aspiração divina da justiça e do amor, que é o próprio reflexo de Deus na consciência humana. O reino não começa por sinais exteriores, mas por luzes internas. Só quando o coração muda de ritmo e a noite do espírito, apegado ao mundanismo, se acende de seres espirituais, é que estamos nos aproximando do reino. Então, os 6 anos que ele passou em Marília foram realmente 6 anos bem ativos, né, em termos de envolvimento com a doutrina. Então deve ter ajudado para dar maior consistência aos seus pensamentos e aos seus trabalhos. Após viver 6 anos em Marília, o destino enviou Herculano e a família para São Paulo. Tiveram problemas financeiros, tiveram que vender o jornal e desembarcaram em São Paulo. Eles tinham já alugado uma casa e ele tinha arrumado emprego na Folha. Desembarcaram já, vamos começar a vida nova. A casa que eles tinham alugado estava ocupada, emprego na Folha não existia mais. Tiveram que correr para arrumar uma casa de imediato, já estava com caminhão, com mudança, tudo aí. E depois começar a lutar para resolver a fome de sobreviver. Herculano viveu 9 meses difíceis, porque ficou desempregado 9 meses. Tentou criar uma revista voltada para o público interior. Em fevereiro de 47 nasceu a revista Cabocla. A revista não teve a repercussão que merecia, teve que fechar. Foi no decorrer de 47 que Herculano ingressou nos diários associados e conseguiu reequilibrar sua vida econômica. Quanto ao movimento espírita em São Paulo, Herculano escreveu em seu diário: procurei ligar-me ao movimento, mas encontrei muitas dificuldades. Afastei-me. Certo dia, Vinícius, acho que a maioria sabe que é o orador antigo, né? O movimento espírita, que tinha inclusive ido visitá-lo em Marília, na época do Congresso, lá de Marília, foi em nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo, com mais algumas pessoas. Afastei-me. Certo dia, Vinícius me procurou e me disse: precisamos de você na luz e informação. Bezerra de Menezes me incumbiu de procurar e disse que você tem experiência e pode ajudar. Lógico que Herculano estava querendo voltar a se entrosar com o movimento espírita e trabalhar como ele fazia, né? E ele voltou e chegou-se até diretor da USE, chegou, pertenceu ao conselho da USE. Também encontramos nos diários algumas observações que ele fez sobre a USE. Nenhum centro e nenhum grupo espírita gozam de liberdade se estão sob a autoridade de uma instituição de culpa. Não há responsabilidade onde prevalece a padronização. O espiritismo não é fábrica de robôs, de autômatos, mas doutrina de criaturas livres e conscientes. A USE foi criada com a finalidade, não foi criada com a finalidade de mandar padronizar dita norma, mas apenas estabelecer um relacionamento fraterno das entidades doutrinárias para trabalhos em comum. Foi uma das observações que nós encontramos. Outro fato que marcou muito Herculano em São Paulo foram as crônicas do Irmão Saulo, né? O pseudônimo Irmão Saulo. Então, Resina escreveu um capítulo sobre verdade sobre o pseudônimo Irmão Saulo. O Diário de São Paulo, onde Herculano trabalhava, já publicava uma coluna espírita diária de responsabilidade da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Quando o jornalista Hermínio Saqueta, que era inclusive genro do Júlio de Abreu Filho, assumiu a secretaria dos diários, ele resolveu reestruturar várias colunas, como todo mundo faz quando começa uma atividade nova, né? E chamou Herculano e Mandique Freitas, que ele sabia que eram os dois jornalistas que eram espíritas. Porque o Saqueta, apesar de ser genro do Júlio de Abreu Filho, não era espírita. Ele era marxista, até se não me engano, né? Mas ele chamou os dois, chamou o Mandique Freitas, não, falou: olha,
essa coluna não está dando atração nenhuma para ninguém ler, porque ela repete trechos do livro de Paulo, de Pedro Baldi, e repete só as mensagens de Chico. Então o negócio fica repetitivo, não atrai leitores. Então eu estava querendo suprimi-la, mas já que vocês estão aqui no jornal, eu vou convidar, se vocês dois toparem, manter essa coluna diária, sob responsabilidades suas, vai continuar liberada. Os dois aceitaram, assumiram o compromisso, sem dúvida nenhuma. E depois eles lembraram também do Odilon Negrão, que também trabalhava nos diários, também era um jornalista espírita. Então foram procurar o Odilon Negrão e os três fecharam. Tudo bem, vamos. Aí o Herculano sugeriu, mas vamos fazer o seguinte, vamos criar um pseudônimo aí, para não ficar todo dia mudando o nome de quem escreveu. Então fica sempre com o nome, marca bem o negócio, então vai estar sempre lendo aquele pseudônimo. Começou isso. Aí o pseudônimo que eles deram, está aqui, foi homenagem a Saulo de Tarso, o apóstolo espírita da primeira epístola aos Coríntios, página 76. Mas eu lembro assim rapidinho, assim, que minha memória, também já estou meio velho, minha memória não está muito boa. Foi então que inventei o pseudônimo coletivo de irmão Saulo, em homenagem a Saulo de Tarso, o apóstolo espírita da primeira epístola aos Coríntios, não é corintiano não, né? Aos Coríntios, onde expõe vários princípios espíritas e relata como se faziam sessões mediúnicas no seu tempo. Então, em homenagem a ele, foi criado um pseudônimo de irmão Saulo. Só que a única pessoa que escreveu essa coluna foi o Herculano. Os outros dois estavam sempre ocupados, não tinham tempo. Aí o pseudônimo que era para ser para três passou a ser só dele. Mas ele manteve durante 22 anos, né, a coluna dos diários associados. E Jorge Rizzini, em 62, conversou com o Frederico Giannini, que era o fundador da Excel, sugerindo, por que você faz uma coletânea dessas crônicas e lança um livro? O Giannini fez isso, saindo do livro Os Três Caminhos de Eckhart. 20 anos depois, a turma do Correio Fraterno fez mais 4 coletâneas. Hoje, então, você tem já 5 livros com as colunas de irmão Saulo, né? Ela lançou O Homem Novo, O Infinito e o Finito, Visão Espírita da Bíblia e o Mistério do Bem e do Mal. Tem 5. E sabemos que ainda tem muito material para se preparar. Os Três Caminhos de Eckhart, que foi lançado pela Excel, a ideia relançou. A única mudança que nós fizemos foi separar por tema as crônicas, que antes não sei se era por data, mas passamos científica, como é que é assim? Filosófica e religiosa. Separamos os 3 temas, pode ser que alguma tenha escapado, né? E pusemos dessa forma. Herculano não poderia deixar de dar uma importância à imprensa espírita, né? Já que ele era jornalista profissional e tinha sido até presidente do Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo, né? E também eu vou ler só um pedacinho pequeno aqui sobre uma entrevista que ele deu para o anuário do Allan Kardec, em 75. Ele falou o seguinte: encara a imprensa espírita como uma necessidade natural da divulgação doutrinária, da interligação dos grupos, dos centros e demais instituições, da movimentação de opiniões e discussões de temas para a orientação no meio doutrinário. É a isso que ela se propõe desde o lançamento da Revista Espírita de Allan Kardec, primeiro órgão da imprensa espírita no mundo. Em nosso país, desde o aparecimento de O Eco de Além Túmulo, o admirável jornal de Luiz Olímpio Teles de Menezes, que circulou em Salvador, na Bahia, a partir de julho de 1869. Lógico que tem umas 2, 3 páginas que falam sobre isso, mas não seria o caso hoje, né? Aí surgiu o
que o vizinho chama Menino dos Olhos de Herculano Pires, né? Foi a fundação do Clube dos Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo. Herculano queria organizar uma instituição que reunisse escritores e jornalistas espíritas. Seria a primeira instituição do mundo que reunia escritores e jornalistas espíritas. Vamos voltar meu computador manual aqui. Aqui tem inclusive algo interessante, não é? Que surgiu até um comentário sobre a prece do meu pai, que foi em cima do que eu iria recolhendo, que meu pai escrevia, né? Que o que ele estava criando. Então começou. Herculano Pires, numa clara manhã de janeiro de 1948, despertara e, como de costume, concentrar o pensamento em Maria, Mãe de Jesus, e orou rogando proteção, pois iria reunir-se com alguns confrades com o objetivo de fundar a primeira instituição em todo o mundo a congregar jornalistas e escritores espíritas, o Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo. Curioso o fato de Herculano Pires todas as manhãs orar a Maria. Lhe próprio, porém, explica-nos. Espírito elevadíssimo, a quem coube a missão indiscutivelmente superior de conceber o corpo que devia servir a Jesus de Nazaré na sua missão divina. Maria ocupa um lugar de relevância no pensamento espírita. O Espiritismo a reverencia, portanto, como expressão de pureza espiritual, de elevação moral, de abnegação e de obediência às determinações do alto. Uma prece a Maria, portanto, terá tanto valor como uma prece dirigida a um espírito de mais elevada hierarquia espiritual. Aí ele fala sobre o ato de orar. A prece verdadeira, brotada do íntimo, como a fonte límpida brota das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. O espírita deve utilizar-se constantemente da prece. Ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. Então, até o conceito da prece já conseguimos. E aí vamos falar sobre o clube. O clube foi fundado em 48. Espera, não vai dar certo, eu teria que dar lá. 84, 85. É o Clube de Jornalistas Espíritas. Bom, depois, deixa eu então falar. Desculpa eu ter me perdido aqui, mas vocês perdoem que eu sou calor, hein? O Clube de Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo foi fundado em 1948. Objetivos do clube: primeiro, apoio aos empreendimentos em prol da fraternidade universal. Segundo, difusão da doutrina espírita. Terceiro, preservação da pureza doutrinária. O clube chegou a realizar até algumas ações além fronteira, como por exemplo no caso da Argentina. O ditador Perón passou a exigir que os médicos, para poderem exercer a mediunidade, tinham que passar por um exame psiquiátrico para obterem um atestado que autorizava que ele podia ser médico. Senão, não tinha que dispensar todos os espíritos. Aí o clube fez uma campanha do Brasil mesmo, através dos jornais, e também mandou telegramas para a Argentina e para o presidente reclamando sobre isso. Foi algo que ficou até bem marcado no Brasil, esse trabalho do clube. Outro trabalho foi o seguinte: o problema da pena de morte. Né? Tem o caso Kerry Chessman, acho que muitas pessoas souberam desse caso. Né? Ele estava condenado à morte por assassinato. Só que realmente ele se dizia inocente e as provas não eram tão pesadas, tão claras para que ele fosse condenado à morte. Mas estava condenado à morte a cadeira elétrica. Além disso, ele demonstrou durante esse período que ele ficou preso lá no corredor da morte esperando, escreveu acho que umas 3 ou 4 obras que se tornaram best-seller no mundo. O cara tinha uma cabeça sensacional. Então o clube fez uma coleta de assinatura aqui em São Paulo mesmo e mandou para os Estados Unidos também. Também teve uma repercussão, mas não conseguiu, logicamente, salvar o coitado, né? Ele realmente foi executado.
Tem a campanha também do Livro Espírita, foi feito em 1950. O clube conseguiu o Teatro Municipal e fez o lançamento da campanha no Teatro Municipal. Né? E a população foi uma surpresa. O teatro ficou lotado, teve mais 500 pessoas indo embora, não tinha como entrar. Teve algumas apresentações, algumas palestras, e foi vendido o livro a preço de custo. Também estourou, vendeu tudo, né? E depois disso o clube manteve uma caixa do livro, elegeram uma diretoria na caixa do livro, e vários livros passaram a ser vendidos a preço de custo com o apoio do clube e pelo clube. Outra coisa interessante foi que tinha surgido, deixa eu ver se eu marquei o ano, não marquei o ano, mas tinha surgido uma menina de 6 anos, Gianella de Marco, lá na Itália, maestrina. Com 6 anos ela regia orquestra. E ela estava dando apresentando em vários países. E veio uma vez para o Brasil. Quando ela chegou no Brasil, a turma do grupo jornalista foi conversar com os empresários dela e tudo mais, e conseguiram que o último show que ela fosse dar no Brasil ia dar com patrocínio, com apoio, ela daria apoio ao clube, que era parte da renda, ela dá para a Caixa do Livro Espírita. E o título que foi dado foi A Menina Prodígio Interpretada à Luz da Doutrina Espírita. Tá? E realmente os maestros que viram a menina reger, aqui não chegou a ganhar uma batuta de ouro de um dos maestros, que era surpreendente, uma menina com 6 anos realmente conseguir reger uma orquestra. Estava lá fazendo cenas, não, regia de verdade. Quando precisava ele interrompia para dar bronca, funcionava para valer. E para o clube era uma grande prova da reencarnação, né? Uma menina de 6 anos, onde ela conseguiu tudo isso. Depois vem aí já as ações mais polêmicas, né? O clube e os livros de Ramatiz. Né? Ramatiz começou a estourar mais ou menos aí, e chegando até o Edgar Armon a pôr na Livraria Espírita da Federação uma foto grande de Ramatiz. Aí o clube, meu pai primeiro escreveu uma boa crônica e chamando, né, Ramatiz, dizendo que Ramatiz é um pseudo-sábio a serviço da confusão dos meios doutrinários. E ele solicitou também que cada diretor do clube procurasse escrever uma crônica para não dar uma entrevista sobre Ramatiz. E funcionou porque retiraram pelo menos a foto do Ramatiz da livraria, significa que alguma coisa afetou no meio do movimento, né? Apesar que a gente sabe que existe ainda algo por aí. Pois o clube e os erros da febre. Esse é o que é mais conhecido de todos, é o problema do rustentismo, né? Sendo como literatura espírita. No livro do Rizzini, vocês encontrarão detalhes da briga com a febre, das demais organizações espíritas. Ela, por exemplo, o Congresso Espírita de Marília foi organizado e foram convidados todas as instituições espíritas. A FEB respondeu que ela não tinha sido consultada se o Congresso era para ser realizado ou não. É uma atitude da turma daquela época, do Vantuil, que era presidente, né? Que estava querendo ser realmente o Vaticano do Espiritismo. Né? Se você não me convida, se eu não autorizo, como é que você faz o Congresso? Tem só. Então aqui o livro mostra uma série de coisas. O próprio Congresso de São Paulo já teve também mais ou menos isso. As traduções da revista espírita que o Júlio de Abreu estava fazendo, e ele estava publicando sem ter grandes verbas. A FEB fez uma campanha contra, dizendo que aquilo era almanaque velho, a revista espírita era almanaque velho, não tinha nenhum valor. Hoje ela é uma das que tem as traduções e publica. Né? Então, infelizmente, a turma daquela época, né, era meio complicada. Até o irmão Cris escreve aqui, não sei se é um pouquinho. Mas ele escreve que ele não tinha nada contra a febre, muito pelo contrário. Ele até considerava muito a febre por tudo, né?
mas que infelizmente a diretoria daquele momento estava tomando atitudes que não tinham nada a ver com os conceitos doutrinários espíritas. E tem essa é interessante, não sei se alguém já ouviu falar do comando jornalístico do Diário da Noite. Em 1949, começou a surgir em São Paulo uma epidemia de centros espíritas que realizavam sessões de materialização. Mas estava um absurdo. Era Padre Isabel para tudo quanto é lado, e um nome enorme, uma quantidade enorme. O clube jornalista ficou preocupado com a realização dessas sessões, principalmente por causa das fraudes. Né? Vai desmoralizar a mediunidade e desmoralizar o espiritismo. Nós precisamos fazer alguma coisa para controlar isso. Como meu pai trabalhava nos diários associados, o Maniquim Freitas também, eles se uniram e conseguiram que o Diário da Noite concordasse em montar um chamado Comando Jornalístico do Diário da Noite, que ia fazer o quê? Ia começar a visitar essas sessões, tentar documentar o que consegue, e daí soltar uma reportagem contando o que, todas as fraudes que aconteciam, se realmente acontecesse, ou então tudo que certo ocorreu. E começaram a fazer essas reuniões. Até ele publicou isso até o Diário da Noite. O Diário da Noite tem divulgado, como outros jornais, o noticiário dos fenômenos espíritas, pautando a nossa conduta pelo estrito critério jornalístico. Não nos move outra intenção, senão a de informar os leitores a respeito de fatos que dia a dia tornam de maior interesse público. Não obstante, no ponto a que as coisas chegaram, já não é possível uma simples atitude contemplativa. Resolvemos assim iniciar uma série de reportagens especiais visando ao mesmo tempo ao esclarecimento da opinião pública e ao que poderíamos chamar a separação do joio do trigo, né? E lá na Fundação nós temos, não sei se todas, mas algumas dessas reportagens. E realmente o público aceitou muito bem essas reportagens, né? Porque ele viu que uma entidade espírita estava mostrando as fraudes que ocorriam. Então não havia uma preocupação em valorizar o fenômeno, havia uma preocupação em que o fenômeno realmente existisse. E aí houve mais esse comentário. A série de reportagens no Diário da Noite devolveu ao movimento espírita a dignidade que gozava junto ao grande público do estado de São Paulo. O comando jornalístico idealizado por Fernando Pires foi um golpe de morte na avalanche de fraudes. Mas nessa dura empreitada, fenômenos verdadeiros foram também revelados ao público. Fenômenos diversificados que provavam, além da imortalidade da alma humana, a sua comunicabilidade com os que ainda se encontram encarnados no corpo de carne e osso. Bom, e assim nós teremos uma série de... O clube teve ainda o Clube e a Política. Vamos ver se dá para ler esse Clube e a Política ainda. Mas para ver o pensamento uma visão derrubando, né? O Clube e a Política. O Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo não é contrário à participação dos espíritas em movimentos políticos. Entende até que essa participação pode ser útil quando orientada pelos princípios doutrinários, ou seja, impulsionada pelo mais puro e desinteressado idealismo. Por isso mesmo é inteiramente contrário às chamadas candidaturas espíritas, que, como é fácil de se constatar, não passam de exploração política do movimento espírita. O espiritista sincero pode ser candidato a qualquer cargo eletivo, mas nunca deverá apresentar-se como candidato espírita, pois o espiritismo não é movimento político, não se constitui em nenhuma espécie de partido político e, portanto, não pode ter candidato. Um último pensamento. Isso aqui já é um pensamento do Rizinho, eu estou vendo aqui. Ao exemplo de Cristo e Kardec, pode-se apresentar o do próprio Herculano Pires, que antes comentou aqui: Cristo nunca exerceu nenhuma função política, nunca pretendeu assumir posições políticas, recusou-se a envolver-se até mesmo nas lutas pela
libertação de Israel dominada pelos romanos. Questão que os judeus consideravam como sagrada, por misturar as coisas dos céus com as da terra. Então aí dizem coisa aqui. Há um exemplo de Cristo e Kardec que pode ser pensado do próprio Herculano Pires, que, convocado a candidatar-se a vice-governador de São Paulo, preferiu cumprir fielmente seu mandato espiritual. Em seu diário íntimo, o apóstolo de Kardec escreveu: Brasil, Brasil, quanto sonhei fazer por ti na minha infância, na minha adolescência, na minha mocidade. Tenho a consciência pura e serena. Tudo quanto fiz e faço foi e é a favor de minha terra e meu povo. Mas não creio nas lutas políticas mesquinhas e rasteiras. Meu campo de lutas foi o das ideias. Meu objetivo principal, o homem. Bom, acho que agora para encerrar, né? Então, esse livro que o vizinho escreveu, que é a biografia de Herculano Pires, ele não conta só a biografia, ele tem a história do Espiritismo, mais ou menos de 1938 até 1979. Ou talvez tenha a história do Espiritismo por ser a biografia de Herculano Pires, esse período, o período que o Herculano teve sempre ativo aí. E, além do que a gente falou até aqui, que foi o clube, a política, tem o Clube em Defesa da Escola Pública, o Clube e a Cultura Espírita, o 2º Congresso Brasileiro de Escritores e Jornalistas Espíritas. Tem que fazer um curso de virar páginas antes de... Né? A extinção do clube, e tem o regresso à espiritualidade. Esse eu gostaria de dar tempo. Tá? Então vamos lá. O regresso à espiritualidade. Aqui o vizinho pôs algo que a Heloísa escreveu. Então, vou pegar essa parte que a Heloísa escreveu e falar do vizinho. O dia de seu desencarne era o dia de sessão na garagem. Não havia ainda o centro. Os esclarecimentos doutrinários eram realizados na garagem de nossa casa. É onde hoje é a sede da fundação, na rua Doutor Bacelar. Herculano estava na cozinha tomando café com os amigos, enquanto se realizava uma reunião lá embaixo, que tinham 2 reuniões lá na garagem. Uma, se não me engano, era na quarta e outra na sexta. Antes meu pai dirigia as 2, depois ele ficou com a quarta e a sexta ficou com um amigo, que era o Dr. Milton, que era dentista, e veio para casa pela dor, o presidente da dor apareceu lá em casa procurando ajuda. No fim ele se tornou um espetáculo convicto, um grande intelectual espírita. E estava o Dr. Milton dirigindo a reunião. Meu pai estava lá em cima, tomando café, conversando. Aí, como sempre ele fazia, o escritório dele era o quarto dele, no andar de cima, pediu licença para todos e subiu, escreveu um pouco. Subiu, entrou no banheiro, de repente ele sentiu mal, saiu e gritou pela minha mãe, né? Ele chamava ela de Virgínia. Virgínia, Virgínia, corre! Quando ela subiu, ele já estava caído na cama. Tinha alguns médicos conhecidos lá na família, e o Hospital São Paulo é a 5 quarteirões de casa, da casa. Então ele foi levado para lá. Quem estava na garagem não sabia, pois que Herculano estava doente, que não tinha a menor noção, porque a garagem já estava na reunião mediúnica, fechada, já tinha passado a parte de estudos. Então, teoricamente, ninguém sabia que ele estava doente. Mas mesmo se soubesse que ele estava doente, sabia que ele foi para o hospital. Só isso. Né? Nem nós sabemos o que tinha acontecido ainda no hospital. Apenas os familiares encontravam-se no hospital esperando Herculano na terapia intensiva. Pensavam os que ele ficaria bom. Ninguém imaginava que ele ia desencarnar tão rapidamente. Nessa hora, um médium na garagem, um médium até necessitado, que nunca mais trouxe uma mensagem tão boa, recebeu 2 mensagens e deu para minha tia Maria de Lourdes Ferraz. Tia Lourdes até hoje é quem toca o centro lá, né? A Lourdes está com 80 e poucos anos e é quem faz com que o centro tenha vida. Uma de um espírito que se dizia feliz por Herculano ter cumprido a tarefa e chegar a hora de libertação. Heloísa poderia ter citado que se tratava do espírito de Caim Bachuto, trono do grupo. Tem a impressão que não tem assinatura nessa carta. Eu já li um monte de vez, por isso que ela não falou. É uma conclusão que você faz
conhecimento talvez do estilo, né? E depois o próprio Herculano, uma mensagem linda em forma de poesia. Ele gostava muito de escrever poesia para aqueles que amavam. Ele se dirigia à mãe e lhe dizia. Interessante que Tia Lourdes recebeu essa poesia na sexta-feira, o pai morreu no sábado de manhã, Tia Lourdes foi dar para minha mãe. A minha mãe ficou brava, não é possível. Vocês nem parecem espírita. O cadáver ainda nem esfriou, vocês já estão com poesia, estão com... Bora isso daí. Que sempre pegou, mandou guardar. A Tia Lourdes é mais cuidadosa, pegou, foi em cima do móvel, esperou chegar a Cília, chegou a Helena, ela chamou a Helena, mostrou para a Helena leu, falou, puxa, tá muito bom isso aqui. Chegou a Heloísa, aí todo mundo falou, vamos ler isso aqui que está muito bom, depois a gente conclui. E a mensagem foi essa. Família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos, na experiência do lar prossegue a vida. Coragem e otimismo. Não quero pompas nem velas, apenas a simplicidade do professor de interior em metrópole de céus e estrelas. Sustente em apoio vibratório a casa. Ampare o livro da codificação. E eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, convosco sempre estarei no apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos, como o mestre guiou. Virgínia querida, mais esposa do que esposo que fui, já não tem falar nem riso, nem seu poeta. Ele, todo aniversário, toda data, ele dava uma poesia para a minha mãe que ele escrevia, né? Nem seu poeta. Mas que semblante e triste o seu. Volte a que era como o tempo na casa velha. Tudo é vida, das noites de rima, doutrina e cozinha. Lá, amigos, não é confusão. É nova sensação de viver, sentir que já não sou corpo, mas alma. Até que, enfim, desculpe, espírito de verdade. Amparado em novas luzes. A nossa luzinha quer ajudar-se a construir, no momento a Deus, menos choro e mais café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagine ele despertar aqui para dizer aos daí, sobrevivência da alma, muita paz em Jesus. Quer dizer, não dá para deixar dúvida do que é essa palavra. E quando ele fala mais café, eu até comentei, no dia que ele morreu, ele estava tomando café na cozinha, porque no dia da sessão era café e bolo na cozinha da dona Virgínia. E quando a turma que subia para cima, ele roubava os salários da minha tia. Era uma opressão, que era uma multidão que entrava e aquilo era tudo aberto, ninguém trancava nada. Mas foi momentos muito felizes que nós passamos lá. Bom, eu queria agradecer a vocês essa oportunidade, principalmente a paciência de me escutarem ali, peço desculpa alguma falha, e dizer o seguinte, se me permite, no dia 20 agora, nós vamos ter lá no Salão da FEAL, lá em Santana, o lançamento de um documentário sobre Herculano Pires, que está sendo feito pelo Edson Aldi. Vai ser, como é, filha? Começa às 9, né? Às 9. Das 9 ao meio-dia vai ter uma mesa redonda com palestras, e do meio-dia a 1 vai ter a apresentação do documentário. E na palestra vai estar a Ela vai ser a mediadora, vai estar Paulo Henrique falando sobre a importância da compreensão da doutrina espírita. Nós vamos pegar e trazer para cima sobre a coerência espírita, depois vai estar, além do Paulo Henrique, é o Marco Milani, né? Marcos Milani vai falar que é sobre os filósofos, né? E vai estar o Wilson Garcia, que vai falar sobre, uma seria coerência espírita, outro o Herculano filósofo, outro o Herculano jornalista, que é o Wilson Garcia. São esses três. E depois tem um pequeno intervalo e aí vem a projeção do documentário. A entrada é franca, está todo mundo convidado. Vocês acham que conhecem o salão? Eu trouxe aí um catálogo que eu tinha feito para a Bienal e recebi ontem. Eu vou aproveitar e deixar que a última capa do catálogo tem a apresentação desse evento. Então, para quem quiser
Muito obrigado. Palestra, ouvir a história do Herculano para mim, pelo menos, é sempre muito emocionante. E uma curiosidade que eu gostaria de perguntar, porque sempre quando eu leio os livros do Herculano, às vezes gosto de reler pela época que ele publicou, dá a impressão que ele sempre estava relendo os textos de Kardec, vendo alguma coisa nova. Então tinha essa curiosidade, como é que era o hábito de leitura dele, tanto das obras espíritas e de toda a bibliografia, porque ele cita tanta gente ali, né? É verdade. Realmente, nós mesmos também ficamos impressionados com a capacidade dele, né? Ele sempre, desde de pequeno, a primeira poesia, ele escreveu com 8 anos na escola. Essa poesia nós perdemos. Depois ele publicou um livro quando ele tinha 15 anos. O pai dele tinha uma gráfica, ele já sabia compor, ele publicou na gráfica, compondo, encadernando, e um número que deu para vender. E ainda distribuiu para alguns jornalistas que saíram comentar em São Paulo sobre o seu livro. O livro era Coração. Encadernou de um com desenho, você vê que é meio manual, talvez. Ele tem alguns colaboradores dele, né? Coração, que acho que é de poesias, e Sonhos Azuis, que é um de contos. Um foi com 15 e outro com 17 anos, já publicou esses 2 livros. Inclusive, os Sonhos Azuis, que eram de contos, tem uma história, não sei se eu vou explicar muito, mas tem uma história interessante, que ele escreveu também. Ele estava um dia em casa, tinha guardado 50 exemplares que eu não conseguia vender os Sonhos Azuis, quando bateu na porta uma professorinha de uma escola rural. Falou para ele: o senhor Herculano, você que é Herculano, que ele era menino, né? Puxa, eu estou procurando os Sonhos Azuis que eu queria dar para os meus alunos que vão se formar. Falou: quanto era? Falou: mais ou menos 50. Tá bom, tá aqui, vendeu para ela. Falou que foi a maior alegria dele, né? Nunca esperava uma professorinha procurar o livro dele em casa e levar. Então, ele sempre leu, né? E lê as obras de Kardec, ele mexe nisso, porque minha mãe também era muito estudiosa. Ele chegava: Gíria, veja se eu estou certo nisso que eu estou começando a entender aqui agora. Eles trocavam ideias sobre os textos que já tinham lido 10 vezes, certo? Ele achava uma coisa nova. Então, realmente, foi sempre isso, né? E no ano que ele morreu, ele deixou uma quantidade de livro enorme escrito, né? Até começar a comentar, porque ele devia estar com grafomania, que ele não conseguia parar de escrever. Um deles até foi esse Educação para a Morte, né? Um livro. E todos os livros filosóficos, né? Não foi romance, não, de Romeu e Julieta, não, todos os livros filosóficos. Vários deles foram publicados, ou Educação para a Morte, que o próprio Correio Fraterno publicou. Minha mãe se deu para ela publicar, para vocês publicarem. Teve o livro da Curso Dinâmico de Espiritismo, que foi publicado lá por Minas. Então, foram tantos números que nós não tínhamos verba para publicar. Muitos foram publicados por outras editoras antes de nós conseguirmos publicar. Para a Bienal, última Bienal que nós tínhamos participado, tem 3 livros dele que eram originais e tal. O Sentido da Vida, Evolução Espiritual do Homem. O terceiro, eu não me lembro o nome. Introdução à Filosofia Espírita. Introdução à Filosofia Espírita. Não, Introdução à Filosofia ele já tinha, um outro. Sonhos de Liberdade. Sonhos de Liberdade. Que saíram do tamanho de livro de bolso, que estavam lá, guardados nas coisas dele, né? Que nós achamos e publicamos. Então, sempre escrevia demais. Com 17 anos ele foi participar, pegando carona. E tem outra coisa que ele tinha mania, escrever diário, né? Um diáriozinho da viagem dele de Avaré até Santos para participar de um concurso de poesia. Conta que pegou carona, que pediu emprestar dinheiro para não sei quem. Então, tudo diários e leitura, e isso era com ele. Alguém mais? Eu acho que vale fazer um registro sobre o trabalho da Fundação Maria Virgínia J. Herculano Pires. Muitas pessoas vêm de fora, como estão me perguntando, né, e não se dão conta do trabalho importante que fazem, um trabalho de formiguinha,
super conceituado, com todo o material, ainda trabalhando, organizando para pesquisa, né? Vão ser lançados agora livros contendo informações do Limiar da Manhã, aquele programa que ele teve durante 4 anos na Rádio Mulher, e por causa da adulteração do Evangelho encerrou o programa, né? Porque a Federação Espírita tinha que dar certo. O programa era pessoa física, ele deixa de lado. Vão ser lançados agora uns 2 ou 3 livros sobre isso. O Otávio Miranda já tinha lançado um. O Otávio Miranda preparou agora para nós lançarmos. A Célia está separando trechos de perguntas e respostas, né? Já separou também, já está preparado, né? De perguntas e respostas é do Otávio Miranda. Da Célia são programas da rádio. Programas da rádio. São comentários dele, né? O comentário que ele faz sobre o E Evangelho ele por dia. comentava. E tem mais um outro. Então, esse trabalho realmente está. Então, tem muito material ainda do Herculano que a gente acaba descobrindo, né? Nós fizemos há pouco tempo, por decorrência do centenário do Herculano, surgiu uma ideia no Correio Fraterno, encabeçada aí pelo meu pai, né, Raimundo Espelho, de a gente fazer um trabalho síntese, se é possível fazer, mas o pensamento de Herculano Pires. E nesse trabalho que ele, grande parte, acabou elaborando, a gente, como editora, para saber, para avaliar, para fazer a revisão, a gente acabou pegando as obras Herculano para checar. E é uma coisa espantosa, vale a pena fazer esse trabalho. O livro vai sair agora dia 20, se Deus quiser, até para o trabalho junto lá, né? Então são 400 verbetes das ideias principais desse filósofo que é realmente fidedigno a Kardec, é uma coisa impressionante e muito preciso. Então alguns termos, algumas definições que a gente procura como jornalista nas obras de Kardec, que a gente encontra, e fala, puxa, o que será que Herculano falaria? Muitas dessas respostas a gente encontra não só nos livros, de 80 livros que ele lançou, cerca de 80, 81, acho que 47 são mais da temática espírita. A grande parte está nesse trabalho dessa pesquisa, né? Mas muitas respostas o Herculano dava no programa, no Limiar do Amanhã, em contato com os ouvintes, e são respostas fantásticas. E desmistificam muitos conceitos que andam, às vezes, meio inadequados na atualidade, como a questão da transição planetária, a questão do que é um romance espírita. Então, tem lá, é um conteúdo maravilhoso. Se Deus quiser, também o livro, O Pensamento de Herculano, quem sabe vai estar ali junto, né? Então, acho que fica válido o registro aí, né? Endossando tudo o que o Herculano falado para nós. Eu sempre gosto quando me chamam de Herculaninha, né? Sinto que eu não estou envelhecendo. Eu queria que você falasse sobre 3 coisas do Herculano. Pô, está exagerando. Vou dar o microfone na minha mão. Aproveite. Primeiro, é sobre o Herculano participou de uma sociedade filosófica, teve uma cadeira, eu li alguma coisa sobre isso. Eu comentei que no início, quando ele se desiludiu com o catolicismo, um tio dele em Santos apresentou a Sociedade Filosófica. Parece que ele perdeu uma das cadeiras a Leão Denis, um dos clássicos. Uma das cadeiras. Isso eu vou ficar devendo para você. Eu falei que eram muitas perguntas, mas eu vou até pesquisar isso aí melhor. Vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima. Perdi 5 mil reais. Eu falei por 10 mil agora. Eu queria que você falasse um pouquinho dos romances dele de ficção científica paranormal. Metrô para outro mundo. Metrô para outro mundo e o Túnel das Almas. Né? Faz bom tempo que eu li, mas 2 coisas ficaram gravadas. Eu nem sei dizer quantos 2 que estavam. Mas que nesse romance ele faz com que a morte e o corpo desapareça. Né? O nascimento de uma criança não tem um sexo e nasce a criança. E o Túnel das Almas era construído lá e tinha alguns materiais que os espíritos, quando entravam lá, já como se tivesse materializado. Né? Já você podia entrar e conversar com os espíritos. Então você entrava, era uma sala de reunião de você com os espíritos. Era uma empresa que tinha sido criada no Morumbi, uma empresa de pesquisa científica, né, paranormal, e que ela tinha contato com outro planeta. Tinha até um estagiário que tinha vindo de outro planeta e estava participando lá.
tudo lá. E o metrô para outro mundo é que ele parava em várias estações do mundo espiritual, né? Você tem a chance de descer, visitar aquela estação, voltar a entrar e passar em outras. Então, o que eu lembro dos dois livros são esses detalhes. Mas realmente ele tentou criar um novo tipo de literatura, né? Mas não teve seguimento, ninguém mais teve continuidade, mas eu considero os dois livros muito interessantes, né? A última, Herculano. 10 mil levei. O Herculano. Não, eu quero criar confusão. O seu pai, Herculano, ele escreveu muitas coisas sobre o Evangelho que a gente procura fontes, tá? E não encontra. Ele tinha conhecimentos assim, da origem dos nomes que eram usados, né? Judas Iscariotes, né? Vindo de Iscariotes, e vai para aí afora. Ele coloca isso muito na trilogia de romance que ele fez de personagens do Evangelho. Qual que era a fonte dele? De onde ele tirava esse conhecimento que ele tinha sobre... Eu proponho fazer uma sessão espírita e pedir um realmente, se você olhar em casa, a biblioteca que ele tinha, até lá, até hoje, já não está mais como inteira como estava, porque ela ficou parada há 20 anos quase, porque a fundação foi criada há 20 anos depois do desencarne dele. E nesse quarto, que foi uma bobagem nossa, quem ficou morando foi os filhos de Luísa quando eram pequenos. Então houve uma destruição de vida aproveitada. O Alex teve uma mudança de um lugar para o outro, mudou para o centro, depois, mas eu também posso ver o que eu consigo, mas realmente é meio complicado. Última, pode ser? Aumentou! Eu quero um plano extra. Para compensar primeiro. É sobre a revista espírita. Você falou rapidamente da questão da revista espírita, da tradução do Júlio Abreu. O Herculano lia a revista espírita antes da tradução em português. Tá? Como é que era o contato da geração do Herculano com a revista espírita? Não, ele já lia antes da tradução, né, porque ele tinha facilidade com o francês, né? Ele já lia. E depois de traduzida a revista, ele que trouxe para ser publicado na Edicel, né? Ele fez uma revisão total na tradução de Júlio de Abreu, né? Para ter certeza, e a parte das poesias da revista, que existe na revista, foi ele que traduziu, né? Júlio de Abreu nunca fez. Então ele tinha contato com a revista, sempre teve, desde que ele se cresceu um pouco dentro da doutrina, já tinha os conceitos mais sólidos, ele se envolveu com a revista. E a geração dele também? Oi? A geração de autores da época dele também lia a revista? Talvez as lideranças, ou era ele? Não, o Júlio de Abreu ele já sabe que lia, com certeza. Provavelmente o Deolinda Amorim deveria ler, o Carlos Embaçai pai, né? O filho, o pai deveria ler. Então, eu acredito que sim, que a maioria lia, sim. É que realmente eram poucos que tinham acesso à revista, né? Está na internet. Hoje já temos até, se alguém tiver condição de revisar essas traduções, seria bom, né? Então tem que estar de bom e de ruim por aí. Obrigado. Papai, o prêmio na caixa? Inclusive da máquina que o Herculano escrevia lá na fundação, né? É uma das máquinas, né? Porque infelizmente a última que ele estava escrevendo, minha mãe tinha doado para a Luísa. Mas a Luísa já disse que minha mãe não doou para ela. Então, não se sabe onde ela foi parar. Mas como ele foi mudando de máquina, mais antiga está lá, né? A mesa que ele trabalhava, com uma escrivaninha pequenininha, né? A mesinha de quarto, Antigos, né? os móveis, as prateleiras, que é a biblioteca dele, que era o quarto bem, que no meio até dos livros tem um espaço que eu me encaixava a cama, né? Aquela cama você cai de livro todo, e ainda no pé mais uma prateleira de livros, né? A mesinha do lado da janela, que ele trabalhava, não tinha nem muito espaço. Também, família moravam, não mais as 12 pessoas, mas umas 9 ou 8 pessoas ainda moravam, né? Tinha 3 quartos, tinha um quarto que tinha 4 beliches, né? Nossa. Ah, eu esqueci de falar, falei 12 pessoas, esqueci que quando nós vimos de Marília para São Paulo, não sei por que apareceu na porta de casa um rapaz oferecendo para que a filha, que a irmã dele viesse com a família. A minha mãe falou, pô, tá difícil, não sei o quê. Ele apareceu na estação do dia do embarque, com a menina veio.
minha testemunha de casamento, minha tia Maria, tia Negra, Maria Inês, teve uma morte, infelizmente, por uma doença grave, mas foi o salvaguarda da família. As meninas de Helena, ela que levava para a escola, trazia, para educar. Mas assim, então, diminuiu alguns, aumentou o número e... É muito bom a gente ouvir tudo isso, toca o coração da gente. Eu queria fazer uma pergunta para você de cunho pessoal. Se identifica, por favor. Eu sou Eliana Haddad, do Correio Fraterno. Bem conhecida, né? Como era Herculano pai? Herculano Que pai. lembrança você tem como filho de Herculano Pires? Aquelas lembranças bem infantis, bem pequenas. Chegava na rua, ele era que nem eu sou, que nem eu fui, hoje já não sou tanto, porque nem existe mais os cabelosos de rua, eram aqueles que fabricavam dentro de casa vender, né? Existem outros hoje. Mas ele chegava da rua, sempre ele trazia alguma coisinha, principalmente se era um brinquedo interessante. Interessante para criança, né? Como aquele que pulava, um bonequinho que tinha que tanto dia encontrei em Goiânia, no circo, quase que eu comprei, não deu tempo que na passagem estava vendendo na rua. Você põe no escorregador, ele tinha uma cabeça assim, feita de cartolina, que foi uma bolinha de chumbo, uma perninha só de canto. Você põe ele descia, tirando capota. Então ele foi, e nunca, eu não me lembro do meu pai ter levantado a voz ou levantado a mão para a gente, nunca. Eu me lembro uma passagem que minha mãe me conta que mostra até o espírito dele. Eu nunca fui um grande estudioso, né? Nunca fui. Hoje eu ainda sou um pouco melhor do que eu era, mas... Então, minha mãe me pôs no quarto para estudar. Um dia o meu pai chegou e ela falou, olha, você para estudar, escuta. Estava eu dando tiro para tudo quanto é lado dentro do quarto. Pegou e falou, ô Regina, o que você quer que ele faça? A janela está aberta, os índios começam a invadir. Ele sempre analisava as coisas, né? Então ele, como médico, foi sensacional. Tem ideia que a gente teve um Herculano bravo, né? Essa ideia, não sei se passa pelo rosto dele ser meio pesado, ou ter mais fotos dele falando, mas ele tinha um humor indiscutível. Tem outra passagem que eu posso falar ainda há pouco. Um dia ele estava no... Porque ele ficava trabalhando no quarto e para aliviar a cabeça, ele saía na janela, que na época ele não tinha nada. Então via até longe, até Moema, via até longe os bairros. Então ele ficava ali, aliviando a cabeça. Agora era de terra ainda. Um dia ele está lá, olhando, de repente ele grita, Virgínia, corre! Ela subiu correndo a escada, quando eu encostei, falou, tá vendo aquela vaquinha ali? Tá que nem eu procurando a fazenda do seu pai. Então, da minha mãe, ela pediu de fazendeiro. Ele vai no café perdendo a fazenda. Não, você que vai lá e comer a cozinha. Então, tinha assim, ele estava no ponto tinha um ponto de ônibus que era perto do Hospital de São Paulo, e ele estava sentado na janela com guarda-chuva. E a tia Lourdes, que é muito séria, sempre foi, passou com uma sombrinha aberta. Ele se pôs para fora e bateu para chamar a atenção, esperando que ela olhasse. Né? Ela não olhou, foi embora, ele ficou olhando para o lado. O que estão pensando em mim agora? Aquela pessoa quase. Alguma coisinha também. Quando eu estava como jornalista espírita, eles sempre iam, o Resine acompanhava na terra, pegava um e ele pegava o ônibus. E uma dessas vezes, não sei porquê, a hora que ele ia embora, o Resine pegou e deu um beijo no rosto dele. Ele subiu assim no ônibus, virou para todo mundo na fila, né? Deus te abençoe, meu filho. Ele tinha um humor espetacular, né? Ele tinha medo de tudo, né? Mas tinha um humor que até o Molina estava tentando conseguir essas histórias para pôr no site, não sei nem se conseguiu. Acho que o que eu vi foi mais história séria, falando de conhecer plano, né? Mas não sei. Mas ele, quando ele chegava em casa, a turma estava na mesa da sala, que foi na fundação, era a mesma mesa. Então, era um monte de mulher, porque o homem lá era eu e ele, meu avô já tinha morrido. Então eram 3 irmãs, 3 tias, mas a Maria, que era tia, então, e as amigas que estavam lá, todo mundo falando. Ele chegava, de repente ele pegava o guarda-chuva e dava uma pancada na mesa. Todo mundo parava no treino sem entrar, né? Ele falava, quem está entendendo o que eu estou falando aí? Quem está ouvindo? Quem está falando? Explica para mim. Ele não tinha muito. Até, posso fazer uma última?
Quando eles querem notar essa situação como momento. A casa do meu pai, ali era a vila do jornalista, quando o Biquíni Freitas morava ali também. Então, todos eram jornalistas. E tinha um jornalista, que eu não me lembro o nome dele agora, que era materialista, e sempre conversava com meu pai, sempre discutia sobre isso. Né? E um dia, ele perguntou ao meu pai não pôde atender, porque ele estava trabalhando alguma coisa séria, não queria perguntar mais tempo. Segunda vez, você viu uma coisa. Terceira vez, meu pai estava na cozinha tomando fôlego para voltar para trabalhar com a minha mãe, tomando café. Não sei se foi amanhã, alguém falou, é o seu Luiz que está aqui querendo falar com o fulano. A mãe falou, agora você atende ele, serve da cozinha, né? Fui lá, por favor, entra aqui, não sei o quê. Entrou na cozinha, cadê meu pai? Pô, ele só tinha um caminho para sair daqui. O que estava nesse tamanho, cadê meu pai? Ele não está realmente, papai, ele foi embora. Quando ele foi embora, meu pai saiu debaixo da mesa. Falou para mim, nunca mais me Deus não me fazer o que eu não quero. Muito bem. No horário, né, para fazer o intervalo, vou só fazer um comentário, não vou fazer um comentário que eu acho pertinente aqui em relação à proposta desse encontro. É o seguinte, essa postura, né, que o Herculano sempre passou de cuidado, de zelo, de pureza doutrinária, com relação à prática, com relação aos estudos, tem muita gente que às vezes confunde isso com engessar o progresso do conhecimento. Muita gente considera que o caráter progressista do Espiritismo requer uma mente aberta do pesquisador. E a nossa experiência, alguns de nós que vive profissionalmente ao meio acadêmico, a gente tem uma visão prática que é bem diferente. Na minha área, que é física, por exemplo, a gente vê constantemente os físicos agirem com pureza doutrinária. É muito difícil, não é qualquer um, claro, tem uma ideia que parece interessante. A gente vê notícias de descobertas, a gente está vendo todo mês do ano uma descoberta nova, mas não imagina que por trás dessa descoberta nova tem um trabalho de anos, de décadas de dedicação para poder contribuir com a novidade sem prejudicar as bases, os fundamentos da ciência, né, em torno da qual está sendo trabalhado. E esse exemplo do Herculano não deixa de ser um exemplo de postura do pesquisador espírita que a gente deseja passar, exemplificar e divulgar para todos. Então, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço.